Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, algumas pessoas me pediram, então depois de algum tempo eu resolvi dar continuidade nos vídeos aqui do canal. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a medição de folga dos anéis de pistão do Honda, né? Do Civic no caso, que é praticamente o mesmo padrão de serviço aí para a grande maioria dos motores hoje em dia. Lembrando vocês que eu não sou mecânico, né? Eu sou só mais um entusiasta automotivo que gosta de ter esse prazer de mexer por conta própria no projeto, assim como a grande maioria de vocês, né? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Pessoal, nós vamos agora tirar a medida de folga de anel aqui nos cilindros, tá? E aí, lembrando que como vai ser um projeto turbo, tem que ter uma folga maior, tá? Os próprios pistões aqui, eles já tem uma folga que no manual de manutenção do veículo já é a folga máxima do bloco. Esse aqui está usando então 0,5 de folga, tá? Mas tem blocos que chegam a usar 0,6, 0,7, 0,8, tá? Mas isso tudo depende do projeto. No caso do Honda aqui não vai ser nada excessivo, né? Em torno de uns 200, 250 cavalos, tá? O motor. E essa folga ela precisa existir por causa da dilatação do material, né? Então a mesma coisa com as folgas de anel. Lembrando então que esses anéis eles são uma medida 0,50, né? O bloco foi aberto para essa medida, com os pistões também nessa medida 0,50, né? Então você também vai precisar os anéis que sigam essa mesma medida do pistão que você vai estar colocando aí no seu carro, né? Então eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona a questão dos anéis, né? Quais são os anéis que a gente tem aqui para medir as folgas. Começando pelos anéis do topo, que são esses daqui, né? Esses primeiros, na parte superior do pistão. São os anéis de vedação, né? Esses aqui também são os anéis do meio, né? Os anéis também, esses aqui também são de vedação. Ele é um pouco mais grosso que o anel superior. E os anéis de óleo, né? Os raspadores de óleo, que a gente chama. Eles formam um conjunto, né? Que são esses dois anéis mais fininhos. E esse central aqui que é parecido com uma mola, semelhante a uma mola. Então aqui, pessoal, comparado aos originais, a gente pode conferir que o anel do topo e o anel secundário eles têm um desenho, né? O do topo ele tem uma parte chanfrada aqui nesse canto, né? E o secundário chanfrado na parte de baixo. Geralmente esse padrão é o original, né? E segue em outras marcas de anéis como os NPR. Porém esses anéis da Hastings eles seguem um padrão diferente. Vou mostrar para vocês aqui, até vem um manualzinho junto. E o que ele nos informa? O anel do topo, se ele não vem com essa marcação aqui, que vocês estão vendo, tem um pontinho. Se o anel não vem com essa marcação, ele pode ser montado tanto na posição, qualquer posição na verdade, né? Ele pode ser montado tanto assim, no pistão, quanto assim. E esse anel aqui no padrão dessa marca da Hastings, ele não vem com essa marca chanfrada que eu mostrei para vocês ali no padrão original. Então ele pode ser montado de qualquer uma dessas duas maneiras, tanto assim quanto assim. Já o segundo anel, né, que seria esse aqui, ele já possui um sinal aqui indicando para qual lado nós temos que montar. No caso, este pontinho aqui. Vocês podem verificar que existe um pontinho. E quando existe esse pontinho, esse anel ele tem que ser montado para cima, pro lado para cima. E esse outro lado com a marca chanfrada, pro lado de baixo. Então nesse caso ele tem uma posição correta para ser montado. E os raspadores de óleo, eles também não tem marcação, tá? Mas essa molinha, deve seguir essa sequência aqui, que a molinha fica entre esses dois anéis mais finos aqui, tá?
Essa folga entre pontas também precisa ser montada de forma correta, e isso eu vou mostrar num vídeo mais para frente, tanto nos anéis, nos raspadores de óleo, quanto nos anéis de compressão. Então, os primeiros anéis que nós vamos medir são os de topo aqui, tá? Vocês podem ver que existe uma folga aqui, né? Quando a gente coloca no bloco, ela fecha, e a própria pressão do anel para abrir faz a vedação aqui da parte de cima do motor, né? Então, como é que a gente faz para colocar esse anel de forma correta? A primeira coisa que nós vamos fazer é passar um óleozinho aqui na parte interna das camisas aqui. Vamos fazer o seguinte, então a gente dobra o anel, bota nas extremidades aqui, tá? Não bota lá, bota aqui no meio. Encostamos o anel, empurramos ele um pouco para dentro, e aqui nós giramos ele para encaixar dentro do cilindro. Detalhe, pessoal, aqui não pode ter desalinhamento, essa parte de cá não pode ficar mais alta que a parte de lá, tá? Então, o indicado também se você tiver em casa, pode ser um pistão velho, até mesmo o pistão que você vai utilizar no motor, com um anel no topo aqui, tá? Pra gente fazer o alinhamento desse anel que tá ali dentro pra fazer a medição. O próprio anel do outro pistão não vai deixar ele desalinhar, tá? Então ele vai ficar exatamente na posição. Então, pessoal, para fazer essa medição a gente vai precisar dessa ferramenta aqui, que é o calibre de folga, tá? Ele tem diversas lâminas e cada uma delas aqui tem uma medida, tá? Então, pessoal, eu liguei uma lanterninha aqui para dar uma ajudinha, né, na visualização. Então aqui, ó, eu vou medir com esse calibre de 0,40, tá? Na verdade eu já medi, deu essa medida aqui, mas como é que ela é feita? Então, onde tem a folga entre pontas, você vai colocar o calibre aqui no meio e vai ver se ele passa. Ele tem que passar apertadinho, tá, galera? Ele tem que quase encostar ali no cilindro, tá? Esse aqui passou até apertado demais, 0,40. Esse aqui já é um 0,35, tá? Então vamos ver como é que é. Ó, galera, 0,35 entra, mas fica frouxo, muito frouxo, tá? Então a medida desse primeiro anel aí vai ficar entre 0,35 e 0,40. O limite estipulado pela fábrica da folga desse anel é 0,60, tá? Após isso tem que acontecer a troca. E quando você coloca novo, essa folga gira entre 0,15 e 0,30, tá? Então aqui, como a gente tem entre 0,35 e 0,40, já está numa folga um pouco maior para poder utilizar com turbo, né? Existe uma fórmula também para isso, talvez eu vou falar mais em breve. E quando você pede para deixar com uma folga maior de pistão, esse espaço aqui da camisa que abre, consequentemente vai acaba deixando uma folga maior aqui também entre os anéis, tá? Então muitas vezes você não precisa nem trabalhar o entre pontas do anel aqui, tá? O anel de topo, então, ele tem uma medida X, tá? E agora eu vou fazer no segundo anel. Esse aqui é o de vedação, tá? O primeiro de vedação, e tem o segundo de vedação também. Então, para tirar ele, você vem aqui, puxa ele aqui novamente para cima, para ele poder girar e sair assim, tá? Pessoal, não esquecer de fazer essa medição em todas as camisas, tá? Não vou colocar a medição de todas aqui, vou fazer agora, tá? E depois vou informar se todas ficaram no mesmo padrão, tá? Eu finalizei então a medição de todos os anéis de topo aqui, tá? Todos deram certinho entre 0,35 e 0,40 a medida, tá? Então a gente tem que dar sequência na medição agora com o segundo anel, né? Ele também é de vedação. Ele é um pouquinho mais grosso, tá, galera?
Ele tem um desenho diferente também e tem uma maneira correta de colocar na camisa do cilindro aqui, tá? E tem também os anéis de óleo, né? Os raspadores de óleo. Eles têm um outro elemento aqui junto que está guardado na caixa, que ele é uma molinha, né? Então, mas você pode tirar a medida por esses dois aqui, que eles ficam entre, né? Aquela molinha fica entre esses dois aqui, eles estão grudados aqui, deixa eu ver. Eles são bem fininhos, tá? Esses aqui são mais fáceis de trabalhar, mas esses a gente deixa por último. Geralmente quando a folga dos dois primeiros anéis do topo tão suficientes, geralmente a dos raspadores de óleo também vai estar, beleza? Então pessoal, vamos fazer agora a medição da folga de anel do segundo anel, né? Vamos pegar um calibre aqui, vamos escolher vamos começar com 40 de novo, né? Ó, 0,40 entrou bem certinho, tá? Apertadinho, entra até o fundo lá. Então esse aqui também deu 0,40, tá? Esse segundo anel, galera, no manual de manutenção ali do Civic, tá marcando que se fosse novo seria de 0,30 a 0,45, né? E o limite seria de 0,70, né? Então ele não tá, ele tá com uma medida mais ou menos, digamos assim, né? Mas como não é o anel do topo, ele pode ter uma folga não tão grande quanto a de cima, né? Então ainda assim ela está dentro de um padrão que dá para utilizar no motor ali sem ter problemas, tá? E mais uma dica quando vocês forem remover o anel, remova ele pelas pontas aqui, tá? Ou entre pontas juntas aqui, ó, tá? Para não ter problema de puxar no outro lado, desalinhar demais e chegar a deformar o anel. Então essa é a última medida de anel, tá? Anel de raspador de óleo, tá? Pelo que eu andei medindo ali já tinha dado 0,70. Tem que cuidar bastante aqui, que como esse anel ele é mais mole, mais fininho, ele tende a se mexer mais fácil caso a gente botar o calibre, tá? Mas ó, ele encaixou certinho, ó, até deu uma travadinha. Então calibre 0,70. Medida desse anel, pessoal, considerando ainda dentro dos padrões, é de 0,2 a 0,7 ou 0,70 no caso, né? E o limite 0,80. Então tá dentro do padrão de medida também, tá? Outra coisa interessante a considerar é a questão das diferentes medidas que pode ocorrer, né? No caso, se todos eles ficarem com a mesma medida de folga, show de bola, né? Mas esse caso, por exemplo, esse anel ali deu uma medida 0,35 e esse aqui 0,45, né? O que a gente faz nesse caso? Para a gente ter um equilíbrio entre as medidas, a gente faz o seguinte: troca os anéis de camisa, né? E mede a folga de novo e vê se elas se aproximam. Às vezes, se a gente trocar um anel de uma camisa com outra, ele pode ser que equilibre essas medidas e fique num padrão, pelo menos bem próximo ao padrão, né? Nesse caso aqui, aconteceu mais ou menos isso aí, de uma camisa ou outra dar uma folga um pouco maior ou um pouco menor comparado um ao outro. Então você vai lá e troca, né? Muda o anel de camisa, tira a folga de novo e tenta chegar sempre o mais próximo possível. Se caso isso não for possível, no caso de uma folga ficar muito pequena, existe um trabalho de desbaste entre as folgas dos anéis, né? Mas esse é um trabalho que na verdade demanda uma mão de obra bem atenciosa, né? E que seja feita por alguém que tenha experiência nesse tipo de trabalho, né? Então é usada uma ferramenta especial, né? Porque não pode haver nenhum tipo de deformação
ou algum tipo de desgaste irregular nessa folga entre pontas, né? Então, se no caso precisar abrir mais folga entre os anéis, seria mais indicado uma mão de obra profissional, né? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aí, que eu pretendo trazer mais dicas sobre mecânica e também sobre o Rondinha, né, de todo o processo de montagem que eu fiz nos últimos anos. E não esquece de dar um joinha e ativar o sininho, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!